Vamos começar então a estudar o artigo 5º, beleza? Bom, sem dúvida, um artigo extremamente importante para estudar para provas em geral, né, concurso público, enfim. Talvez o único artigo assim que não é tão cobrado, repito que eu tô, presta atenção no que eu tô falando. Não é que não é cobrado, não é tão cobrado assim sua literalidade na prova da OAB, primeira etapa. Entretanto, no resto dos concursos do mundo, né, quando eu falo do mundo, tô brincando, mas o resto dos concursos públicos no geral, o artigo 5º, ele é extremamente cobrado, tá? Tanto do ponto de vista literal, ou seja, você conhecer o conteúdo de todos os incisos e dos parágrafos, quanto você entender um pouquinho da doutrina, né? Que vai versar sobre, enfim, os vários temas que o artigo 5º aborda. A aula de hoje eu vou começar pelo caput, beleza? Nós vamos analisar o caput, depois nós vamos analisar os parágrafos, ou seja, lá no final, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, e depois nós vamos voltar estudando os incisos. É uma didática minha, tá? Enfim, eu prefiro ser assim, né? Mas não há nada que prejudique, enfim, né? Esse estudo. Pedir licença para o meu gatinho, né? Que está passando aqui no meio da aula, fazendo uma participação especial, mas enfim, vamos lá. Artigo 5º. Alguns comentários sobre o caput. Acredito que a aula de hoje vai ser pequenininha, né? Todos são iguais perante a lei. Aqui, na minha marcação aqui, já tem coisa importante para você saber, beleza? Bom, o artigo 5º, ele vai versar sobre o tema primeiro ali no seu caput, né? Igualdade. A gente tem que entender primeiro que a igualdade ela vai ter dois vertentes, tá? Nós vamos falar sobre a tal da igualdade formal, nós vamos falar da tal da igualdade material ou igualdade de fato. Tudo bem? A igualdade formal é aquela igualdade, é a igualdade perante a lei. Tudo bem? É aquela igualdade no sentido de que a lei não faz distinção. Ou seja, o Estado democrático de direito, e essa parte do direito, que vai falar sobre a positivação dos direitos, ela expressa, de certa forma, a igualdade formal, que é aquela igualdade que está no papel, aquela igualdade que está no texto, que você extrai daquele texto uma norma. Ela é uma igualdade, convenhamos, uma igualdade, entre aspas, fictícia. Por que ela é uma igualdade fictícia? Porque a gente sabe que estar escrito que as pessoas são iguais não necessariamente as torna iguais. Então, a igualdade formal é exatamente isso. É analisar o texto de lei em si, puro e simples. E a igualdade material é exatamente o oposto. Ou igualdade de fato é a igualdade no mundo da vida. Tudo bem? É a igualdade de fato. É a igualdade que eu estou interessado em. Olha, a desigualdade no país ela é tão grande, mas tão grande, que nós vamos tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, para que eles tenham, pelo menos, a possibilidade de tentar startar, seja o mundo profissional ou, enfim, a própria vida, com vamos dizer assim, né, com um plus, uma ajuda do Estado, muito característico das dimensões da segunda dimensão, né, da equação do Estado. Beleza? Então vamos lá. Igualdade formal é aquilo que está escrito no papel. Igualdade material é o que torna, né, são ações que o Estado vão promover, né, aliás, ações que o Estado vai promover para facilitar aquela igualdade que está no papel. E a pergunta é, todos são iguais perante a lei. Então, de que igualdade esse artigo 5º está falando? O Supremo Tribunal Federal já especificou que essa igualdade é a igualdade material ou igualdade de fato. Tudo bem? Sobre essa igualdade, é bom a gente guardar um termo que costuma aparecer, que são as chamadas ações afirmativas. Tudo bem? O que são ações afirmativas? São políticas. Ações afirmativas são políticas
promovidas pelo Estado. Repara que aqui eu estou falando de Estado no sentido mais amplo da palavra, não é de Estado-membro, né? Promovidas pelo Estado para diminuir a desigualdade existente entre as diversas camadas sociais. Vamos conceituar ela dessa forma aqui para ficar bem simples e bem fácil de entender. Então, quando nós falamos de ação afirmativa, o que eu estou falando é o seguinte: são políticas que o Estado vai promover. O exemplo mais clássico é o da existência de cotas raciais. Tudo bem? Claro que não é o único, né? Você tem políticas da pessoa com deficiência, você tem política de idosos, você tem várias políticas públicas aqui. Vamos colocar aqui na frente de políticas, a palavra públicas, para ficar mais claro. Que vão versar exatamente sobre isso. Tudo bem? Seja atuando, né, nessa questão das cotas raciais, seja atuando na comunidade LGBTQIA+, atuando nas mulheres, né, nas políticas voltadas para as mulheres de forma geral. Isso é conhecido para a gente, né, como ações afirmativas. Tudo bem? E essas ações afirmativas, ela tem um arcabouço pautado aonde? Na igualdade material e na igualdade formal. Porque falar que homem e mulher são iguais em direitos é fácil. Agora, provar que isso é verdade é difícil. Então, existem ações afirmativas aí que tratam os desiguais na medida da sua desigualdade. Beleza? Então, essa primeira parte aqui em amarelo, aqui, ó, todos são iguais perante a lei. É importante você derivar isso para um conceito maior, um conceito de igualdade material, um conceito de igualdade formal e associar isso, inclusive, com as questões das chamadas ações afirmativas. Bom, sem distinção qualquer de natureza, garantindo-se, sem distinção de qualquer natureza. Bom, enfim, né, aqui eu não preciso debater muito. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país. Isso aqui é clássico já, tá? Vamos fazer um alerta aqui sobre essa questão do... Peraí, os direitos fundamentais que vão estar elencados a partir de agora, não que eu já não tenha apresentado alguns, mas assim, dentro do estudo do artigo 5º, os direitos fundamentais que aqui serão estudados são só garantidos aos brasileiros, seja ele nato ou naturalizado, não importa, e aos estrangeiros que estão residindo no país, aí é não. Perfeito? Questão clássica, já batido, né, enfim, já completamente batido. Estrangeiros residentes ou não gozam dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Tudo bem? Sem assim. Um estrangeiro que vem de férias, machucou aqui, ele vai ter acesso ao SUS? Vai. Ele vai garantir aqueles remédios para o seu tratamento? Vai sim. Precisa pagar taxa? Não. Tudo bem? Direitos e garantias fundamentais, tudo bem, vão estar, vai ter o seu direito à propriedade, o seu direito à vida, enfim. Ele não pode vir para cá e vamos supor que ele é roubado, né, enfim, mediante violência ou grave ameaça lá, tem subtraído algum patrimônio que antes lhe pertencia, ele não goza do direito à propriedade, não vai gozar do direito à vida, assim, em caso de ameaça à vida dele, é óbvio que sim, tudo bem? Então, isso aqui é figurinha repetida, isso aqui você não precisa preocupar, beleza? Estrangeiros residentes ou não gozam dessas prerrogativas. A inviolabilidade do direito à vida, vou só marcar aqui para desencargo, tá? Vou marcar com essa cor aqui mesmo, vou marcar de laranjinha, né? A inviolabilidade do direito à vida, perfeito, à liberdade, à igualdade, a segurança, a propriedade, nos termos seguintes. E aqui a gente precisa dar uma olhadinha para esse laranja que eu marquei aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Se eu colocar aqui letra C. Então, vamos fazer uma pergunta básica aqui, ó. Aliás, vamos já colocar a resposta, né? A pergunta é:
O caput, esses direitos estão elencados ali, eles se esgotam dentro do caput do artigo 5º, ou seja, são só esses direitos que você está garantido como direitos fundamentais? A resposta é não. Então, vamos colocar como resposta aqui, ó, o caput do artigo 5º da Constituição Republicana Federativa do Brasil de 88 apresenta um rol exemplificativo de direitos resguardados. Tudo bem? Ou seja, ó, palavrinha errada. Apresenta um rol. Rol é lista, né? Apresenta um rol, ou seja, uma lista exemplificativa dos direitos resguardados que nós vamos estudar a partir de agora. Direitos e garantias, né, fundamentais. A questão aqui é que eu preciso que você entenda que, por mais que esteja escrito só esses direitos ali, é óbvio que existem vários outros que vão derivar, inclusive, do artigo 5º. E mais, esses direitos fundamentais, eles não estão somente no artigo 5º. Então, você está lá, ó, exemplificativo dos direitos resguardados. Importante mencionar que os próprios direitos fundamentais não se esgotam com o estudo do artigo 5º. Tudo bem? Ou seja, ao longo da Constituição inteira, você vai encontrar direitos e garantias fundamentais. Tranquilo? Simples assim. Só que aqui ainda tem um tópicozinho que eu vou preparar uma aula só sobre ela, provavelmente, se não for a próxima, é na outra, né? Que vai ser o seguinte, sobre as dimensões dos direitos fundamentais, que é onde você estuda direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Normalmente é dado uma aula só para isso, mas é importante a gente dar uma atençãozinha neste momento aqui, numa dica, tá? Quando você estuda os direitos de primeira dimensão, tudo bem? São os direitos chamados civis e políticos. O Estado se abstendo, ou seja, o Estado se afastando da sociedade do ponto de vista de não interferir demais nela. Para você entender por que o Estado está afastando, você tem que entender que é o seguinte, né? Você tem que pensar que a gente vem, né, que, em regra, você vem de uma evolução da sociedade ocidental de um regime de monarquia, onde o rei e o Estado se confundem, tudo bem? E o rei o tempo todo está interagindo com a sociedade, o tempo todo está reprimindo a sociedade de forma geral. E aí você tem revoluções, como a Revolução Francesa, que vira e fala assim, olha, nós não queremos uma atuação exacerbada do Estado, nós queremos autonomia. Isso está muito relacionado com o século XVIII e, consequentemente, a gerações de direitos fundamentais de primeira dimensão, ou primeira geração, chame do jeito que você acha melhor. Tecnicamente falando, dimensão é o melhor termo. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer aqui? Quando você está estudando lá na frente, eu só estou preparando o terreno, lá na frente isso, quando você estuda os direitos de primeira dimensão, aí eu vou colocar aqui, né, geração, que é o termo que mais aparece, tanto faz, lembrando que tecnicamente falando, dimensão é o melhor termo a ser utilizado. Os direitos de primeira dimensão, ou seja, os direitos chamados de civis e políticos, escrevi civis, né? Os direitos civis e políticos trazem como bons exemplos os direitos elencados no caput do artigo 5º. Então, em algumas questões de concurso que falam assim, o cara te põe um direito lá e te pergunta, isso é um direito mais melhor associado com o direito de primeira, segunda, terceira. Os direitos de primeira
geralmente estão elencados aqui no caput. Eles são bons exemplos. Agora, é óbvio que eu posso interpretar esses direitos e encaixar eles no de segunda, no de terceira, dependendo da lupa que eu estou analisando ele. Mas para questões mais simples, geralmente para concursos mais básicos, tá? Ele vai elencar como uma possibilidade de resposta direito à inviolabilidade da vida. Vai estar melhor relacionado com o quê? Jogando assim, de forma genérica. Primeira, liberdade primeira, igualdade a primeira, segurança primeira, a propriedade. Não, a propriedade é o que mais cai, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Que você tem a burguesia lutando exatamente pelo direito de propriedade. O que antes era tudo do Estado, a burguesia, por meio das revoluções burguesas, quer tomar para si o que lhe é de direito. Então a propriedade é o melhor exemplo de direito de primeira dimensão, tanto a nível de concurso público, quanto para você entender o instituto propriamente dito. Então, grave isso, tá? Isso é uma dica, perfeito? É óbvio que depende do contexto que o cara vai te dar, né? Se for uma questão mais interpretativa, ele vai te dar um contexto. Aí você vai analisar, opa, se eu estou analisando isso daqui de um ponto de vista mais coletivo, não de uma abstenção de um Estado, mas de um fazer estatal, aí vai estar relacionado à segunda dimensão. Tudo bem? Então, assim, tudo depende, mas é uma boa saída, é uma boa dica. Sei lá se seu professor te deu essa dica, hein? Presta atenção nisso aqui. A minha proposta é ser um direito direto ao ponto e para fazer você acertar e para você fazer você entender, raciocinar e entender o conteúdo. Então vamos lá. Recapitulando, eu acho interessante, claro que isso daqui, ó, eu vou até marcar isso daqui de laranja, né? Que foi a cor que nós usamos, tá? Marcar isso daqui, mas lembrando que tem uma aula que nós vamos falar só sobre as dimensões de direitos e nós vamos parar na terceira. 1, 2, 3. O resto não é unanimidade na doutrina, então o resto é meio complicado de analisar. Beleza? Tudo bem? Acho que acabou que a gente pode finalizar por aqui. Marcar isso daqui de amarelo para ficar bem coerente, tá? Acredito que dentro do caput, tá joia, do artigo 5º, a gente tenha esgotado as questões que eu acho interessante para você saber. Agora, existem algumas questões de concurso público que vão acabar, tipo assim, pedindo um decoreba. O cara copia o caput do artigo 5º e aí troca, sei lá, direito à segurança e à saúde. E aí te pede qual que é a errada. Eu falei assim, saúde não está garantida no caput do artigo 5º. Por quê? Simplesmente porque não está escrito lá. Então, é claro, né, é o tipo de questão rasa que não verifica o conhecimento de ninguém. Verifica decorar o caput. E decorar, por si só, né, você lê em casa. Você vai ter que ler várias e várias e várias vezes, principalmente o artigo 5º. Então, não é esse tipo de questão que eu estou preocupado com ela. É o tipo de questão que vai aprofundar um pouquinho mais, fazer essas correlações, principalmente sobre essa questão da igualdade e sobre essas questões de ações afirmativas que eu acho interessante você pegar aqui. Tudo bem? No mais, acredito que a aula, né, fique por aqui. Na próxima aula a gente aprofunda um pouquinho mais sobre os termos, para a gente ainda passar pelos parágrafos, para depois começar a estudar os incisos, tá? Agora vão ser uma série de aulas, tudo bem? São várias e várias aulas, só para a gente ficar no artigo 5º, tá joia? Espero que tenha entendido, tenha ficado claro. Precisando falar comigo, aqui está o meu site, douglasandradeadvocacia.com, você fala diretamente comigo, ou se você puder procurar no Instagram, é douglasandrade.avv. Tudo bem? Espero que tenha gostado, muito obrigado. Se conhece alguém que está estudando aí para concurso público e quiser compartilhar, tudo bem? Fique à vontade, tá? A ideia aqui é te dar um norte, te dar uma direção, fazer um curso onde eu abordo o que eu acho muito importante você saber, que você não pode ir para a prova sem, e te dar aqueles passinhos a mais que seu professor, como regra, não te conta. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.